bíblica sobre o rei de Tiro, né, de Ezequiel 28, porque aqui tem várias camadas da palavra, e a primeira camada fala do rei, mas na segunda camada mais profunda está falando do próprio Satanás e da sua queda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dá para você aprender muitas coisas aqui, porque não que você vai aprender com Satanás, mas você vai aprender, né, com os erros dele para que você não cometa. Aleluia. Tanto que ficou aqui escrito, Deus deixou aqui, porque Deus é tão sábio, né? E o Senhor Jesus, ele falou também em parábolas, e Deus fala em vários momentos na sua palavra em parábolas. Por quê? Para que ele venha revelar somente para os seus pequeninos. Aleluia. E nesse texto vai falar, né, de um tempo na eternidade, antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, né, ele criou um anjo poderoso chamado Lúcifer, né, o portador da luz, segundo algumas traduções lá de Isaías, capítulo 14. Né, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele manda o profeta Ezequiel fazer uma lamentação sobre o rei de Tiro, mas essa lamentação, esse escrito, ele está se referindo a Lúcifer, para que a gente venha entender o que foi que aconteceu, como é que ele chegou nesse estágio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para nós vermos uma coisa importante nesse texto, nós vamos observar, aleluia, que não é o local que faz de você um pecador, aleluia, não é o meio onde você está, né, que você pode ser contaminado, porque Lúcifer, esse querubim ungido, ele estava no Éden de Deus, ele estava no céu com Jesus, aleluia. No entanto, foi achada iniquidade nele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Jesus estava no deserto, e nem assim ele pecou, mesmo sendo tentado. Aleluia. Nós vemos também, né, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, dentro da Babilônia, e a Bíblia diz que ele assentaram no seu coração, né, o propósito de não se contaminar com as iguarias do rei, nem comer do seu manjar, ou seja, o que te faz permanecer firme, né, e não cair na tentação daquilo que o mundo te oferece, é ter o propósito com Deus, não um lugar. Talvez você pode dizer, mas este lugar está difícil, aleluia, louvado. E se você fosse colocado num lugar bom, será que você não faria a mesma coisa? Já que aqui está, né, este anjo num lugar ótimo, num lugar bom, e no entanto foi achada iniquidade nele. Já já você vai entender por quê. Aleluia, né? E aqui vem dizendo, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele vai dizer dele, tu és o aferidor da medida. O que é um aferidor, irmão? É aquele que era um padrão, ou seja, ele era um padrão para que outros fossem iguais. Aferidor vem de aferir, ou seja, através dele, Deus olhava para ele e falava assim, olha, as pessoas, ou os outros anjos têm que ser igual a você. Aleluia, ele era um aferidor, ele era algo único. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Através dele, Deus olhava e tinha um padrão. Aquilo que eu quero de bonito, de beleza, você é o padrão, você é o aferidor. E aqui diz que ele era o aferidor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também era perfeito em formosura. Aleluia. Ou seja, a beleza não significa fidelidade, porque ele tinha beleza e formosura, porém não era fiel. Aleluia. Significa dizer o seguinte, que a tua aparência para Deus não quer dizer nada. Aleluia. Deus não quer saber se você é feio, se você é bonito, se é preto, branco, baixo, gordo. Aleluia. Deus quer saber se você é fiel. Deus não quer saber sua posição, se você é pastor, presbítero, diácono, obreiro, evangelista, crente, servo, aleluia, né? Mora no morro, mora na Zona Sul, como já foi falado nesta noite, se é rico, se é pobre. Deus quer saber se você é fiel. Glória a Deus. O que vale para Deus é a tua fidelidade. Aleluia. Não é a tua aparência, não é a tua formosura. E aqui fazendo um contraste, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus na cruz, ele não tinha aparência, nem tinha formosura, porém, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele carregou sobre si nossas dores e nossos pecados. Aleluia. Então o texto vem dizendo, aleluia, que ele tinha tudo isso, e ele estava no jardim do Éden. Só que se você for lá no Éden, onde estava Adão, né, estava também a serpente, mas aqui vai dizer que ele era o querubim ungido, estava no Éden, andava entre pedras afogueadas, aleluia. Ou seja, isso não aconteceu naquele jardim do Éden de Adão, aconteceu no jardim do Éden na eternidade. Esse jardim ainda existe até hoje, aleluia. Então o adversário, o que ele vai fazer? Ele está lá no jardim do Éden com Deus, aleluia, que ele não era o adversário ainda, que fique claro, né? Ele era um anjo, querubim ungido de Deus. Ele estava lá no Éden. Depois da sua queda, ele vai aparecer no Éden novamente, usando aquela serpente, aleluia. E no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Deus fez secar o rio Eufrates para que os espíritos enganadores, os espíritos de mentira, fossem sobre o rei, ou seja, os demônios.
vai trazer as multidões pelo rio Eufrates. O que isso tem a ver? Tem a ver porque o rio que sai do Éden, ele tinha 3 braços. Entre eles tinha o rio Giol, o rio Eufrates, né? Esse rio Eufrates, o nascimento dele é justamente no Éden. Então o caminho para trazer os homens até o Éden, que está escondido, né, fisicamente falando, é lá onde nasce o rio Eufrates. E o adversário, por que ele vai querer fazer essa batalha do Armagedon? Porque no coração dele, na mente dele, ele pensa: este lugar é meu porque tem pecado. Ele pecou no céu, pecou no Éden e vai querer tomar aquilo que ele acha que é dele. Porque tudo que você dá legalidade para o adversário e ele entrar, ele acha que é dele. Glória a Deus, aleluia. Quando Moisés peca, ele mata um homem, o adversário acusou Moisés a vida inteira, e quando ele morre, o adversário quer pegar o corpo dele. Aleluia. Está debaixo de culpa. Então uma coisa você pode fazer, meu irmão: não brincar com o pecado. Aleluia. Porque Deus pega aquilo que é dele, que é você, que é você, que é você, que é você, que é cada um. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E o diabo quer pegar aquilo que é dele também, que está no pecado. Então não brinque com o pecado. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ao meditar nisso aqui, irmão, o texto vai dizer que ele é coberto de pedras preciosas, topázio, diamante, ônix, esmeralda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai achar aqui uma coisa interessante? Você vai achar até ouro, mas você não vai achar prata aqui em cima dele. Aleluia. Porque prata na Bíblia é uma figura da redenção. Porque quando, né, é dada às esposas, para os varões no Antigo Testamento, eles davam dotes de prata. Aleluia. Jesus foi vendido por moedas de prata. Aleluia. No livro de Levítico tinha que pagar prata também para ter redenção. Aleluia. Então a prata é a figura da redenção de Cristo. Então quando há obras de ouro, de prata, ouro, a obra, né, que vem obras divinas, obras de Deus, aleluia, vem da obra quando você está querendo relacionar algo ao céu. E prata tem a ver com a compra de Cristo pela nossa alma. Cristo nos resgatou com a prata da redenção, que é o seu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui não aparece prata sobre esse anjo, porque Deus já estava falando: não há redenção para ele. E não houve realmente redenção para ele, por aquilo que ele fez, porque ele era um espírito, ele não estava na carne. A tua sorte é que você está no corpo de carne, por isso há perdão para você. Quem pode dizer aleluia? Mas para o anjo não, já que ele estava em espírito, não houve redenção para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meditando aqui também, irmão, o texto vai dizer, alguns estudiosos dizem, que dele, aonde ele andava, o que ele botava a mão, saía música, porque aqui diz que nele foram criados os tambores, os pífaros estavam em ti, ou seja, ele andava, ele se mexia, saía música, ele fazia um movimento, saía uma nota musical, ele dava um passo, saía música, e os tambores estavam dentro dele, ou seja, a vida dele era uma adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, porém, nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Deixou vir a soberba. E quando ele cai, louvado seja o nome do Senhor, quem sabe no seu coração ele vai dizer: Deus perdeu agora seus tambores. Porque isso aqui é um ato único, só tem dele. Aleluia. Mas aí o que Deus faz quando cria o homem? Bota um tambor dentro de cada coração é um tambor agora batendo para Deus. Você pode dizer aleluia? Quando você estiver fraco na fé, aleluia, que cada batimento seu seja glória, seja aleluia, seja uma adoração, seja louvado seja o nome do Senhor, que cada batimento seu seja um tambor para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o adversário, irmão, até então um anjo, ele era um querubim ungido e ele pensava no seu coração, né? Isso não está aqui nesse texto, mas está em Isaías 14. Ele vai dizer: subirei ao céu, né? Colocarei o meu trono elevado acima das estrelas, ou seja, você é igual a Deus, é isso que ele diz. Aparentemente, ele não está querendo algo ruim. Ele não está querendo algo ruim. Aleluia. Mas Deus não aceita que ninguém seja igual a ele, porque ninguém nunca vai ser igual a ele. Aleluia. As pessoas até querem hoje também ser igual a ele, mas não querem a cruz. Aleluia. As pessoas querem ser igual para poder tomar o lugar. Aleluia. Enquanto ele quis subir, Jesus sendo Deus, não tem usurpação ser igual a Deus. Jesus desceu e ele queria subir. Aleluia. E aí, já que ele quis subir, Deus fez ele descer. E já que Jesus desceu, Deus fez ele com um nome acima sobre todo nome. Quer subir, desça. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser exaltado, se humilhe. Né, irmão? Cada vez que nos elevamos, Deus nos abate. Aleluia. Cada vez que nos exaltamos, Deus nos faz descer. Cada vez que nos humilhamos, Deus nos faz subir. Até Paulo entendeu isso. Quando o próprio Deus não queria que ele se exaltasse, o que Deus fez?
Um espinho na carne. Bota um espinhozinho nele aí, para ele não se exaltar. Porque se ele se exaltar, ele vai atrapalhar o que eu tenho para fazer na vida dele. Eu não quero ele exaltado, eu quero ele humilde. Aleluia. Deus te quer humilde. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Deus quer que a gente... Porque a síndrome de Satanás, hoje, né, está nas igrejas. Graças a Deus que não está neste lugar. Por isso que aqui, ó, você vai nas igrejas aí e vê todo mundo ali em cima, aquele monte de homem, né? Aleluia. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Você é apenas um pedaço de barro, eu também. Aleluia. Quando o barro cai no chão, daqui a algumas horas já está fedendo. E hoje o homem pensa que é alguma coisa. Pode ser pastor, pode ser quem for, irmão. Não é nada. Aleluia. Então que toda a honra e toda a glória sempre venha estar no nome do Senhor Jesus. Não no homem. O homem não merece glória não, irmão. O homem não merece exaltação. O homem não merece que a gente se apegue a ele. Aleluia. É verdade, pai. E Lúcifer está falando, você é melhor do que todos os anjos. Você é o melhor de todos. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, né, irmão? Absalão querendo tomar o lugar do rei. Nós vemos próprios discípulos, filhos de Zebedeu. Sua mãe falou assim, ó, faz com que meus filhos sentem contigo na eternidade, porque meus filhos são melhores do que os outros. E Jesus, não, Senhor, não é assim que funciona. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, para concluir essa parte aqui, irmão, ele vai dizer, você estava, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no jardim de Deus, quando tudo foi preparado, te fez andar entre pedras afogueadas, perfeito era em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, irmãos. Aleluia. Como eu fiquei perguntando, como que vai achar iniquidade, né, em Lúcifer? E aí eu te falo uma coisa, se foi achada iniquidade até no céu, quanto mais aqui na igreja, quanto mais na terra. Aleluia. Como que Deus vai achar, irmão, lugar, né, pecado no céu, irmãos? Aleluia. E só tem uma explicação para isso. Aleluia. Não é que Deus fez o pecado, porque alguém pode falar, se o pecado estava lá é porque Deus fez. Não, o pecado, irmão, nada mais é do que a ausência de Deus, a ausência da obediência. Assim como as trevas não existem, só existe as trevas, sabe por quê? Quando não tem luz, quando você acende a luz, não tem as trevas. Aleluia. Então aqui a ausência de Deus na vida deste anjo fez com que fosse achada iniquidade nele. Quando ele começa a querer, Judas diz isso lá, no último livrinho antes de Apocalipse, diz que alguns anjos foram guardados em cadeias eternas porque não guardaram o seu principado, indo correndo atrás de outra carne. Isso acontece quando Deus, lá pouco antes do dilúvio, ele põe anjos, guardiões, os vigias na terra. E Deus fala, vocês vão ficar por aqui. E eles viram que eles tinham a capacidade de virar corpo humano. Tanto que isso é verdade, que no livro de Gênesis, alguns anjos fazem isso quando vai visitar Abraão e quando vai visitar Ló. Aleluia. E o que os anjos fazem? Eles caem, eles largam o seu principado, o seu lugar de domínio, o seu lugar que Deus tinha colocado ele, eles caem em pecado com as mulheres, daí da origem aos gigantes. Aleluia. Hoje esses anjos foram, porque se todos os demônios fossem soltos, irmão, essa terra não ia aguentar não. Então tem muitos que estão amarrados até o dia do juízo. E sabe quem vai julgar eles? A Bíblia diz, não sabeis que os santos hão de julgar os anjos? Aleluia. Quanto mais as coisas concernentes a esta terra. Olha a responsabilidade que Deus está falando da igreja. A igreja vai julgar os anjos. Sabe por quê, irmão? Você tem que ser fiel, porque a igreja vai julgar os anjos. Porque já pensou um anjo lá na tua frente de 30 metros? O livro de Enoque fala que tinha gigantes de 112 metros. Tem anjos gigantescos. E você vai chegar para o anjo e falar assim, olha aqui, anjo, eu vou te julgar e te condeno. Mas por quê? Porque eu estava num corpo mais fraco do que o teu. E nem assim fiquei vivendo igual você viveu no pecado. Como aceitei Jesus, eu larguei o pecado. Aleluia. Porque crente, como recebe Jesus, ele pode tropeçar. Pode pisar no tomate, dar uma vacilada, uma fraquejada, mas ele não vive na prática do pecado. Foi aquilo que Jesus disse em Mateus 7. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Praticar é você viver na prática. Aleluia. Né? Então foi achado iniquidade porque ele largou, aleluia, o seu principado, a sua responsabilidade. Somos poucos aqui, mas você vai ser profeta. Um cara de profeta, você vai olhar para alguém, igual eu falei com a menina no hospital. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. É isso que a pessoa tem que tomar, irmão.
uma posição com Deus. Porque os apóstolos passaram provas e tribulações. E o crente hoje não quer passar prova. Irmão, estou numa prova tão grande. Vamos numa consagração de jejum. Eu não consigo ficar 2 horas de jejum. Aí fica internado no hospital, fica tantos dias sem comer. Aleluia. O jugo é suave, irmão. O que custa? De manhã, de 9 até meio-dia, no máximo. Aleluia. Eu não consigo acordar. Aleluia. Mas para o trabalho acorda. Aleluia. Porque tem que acordar, senão é mandado embora. E o teu serviço é mais importante do que o serviço para Deus? Eu tenho que trabalhar. Tudo bem, glória a Deus, aleluia. Tem que trabalhar mesmo, aleluia. Mas se Jesus mandar tu largar tudo, como foi falado com o jovem rico, Jesus não quer aquilo que você tem, Ele quer aquilo que você não pode dar. E o pastor tem que ser o primeiro, né? Se tu não viesse na consagração, eu ia te pegar agora aqui. Porque é do ministério, tem que ser o primeiro a dar exemplo. Né, irmão? Aleluia. Mas o irmão vem de longe. Glória a Deus, aleluia. Eu entendo o que é isso, porque eu já saí daqui para ir lá para Varlobo congregar a pé, porque estava sem carro. Aleluia. E sem dinheiro. E tinha dia que estava até chovendo. E eu ia alegre com Jesus, encontrava os outros, levava folheto e ia evangelizando. Aleluia. Porque o crente que prega, que canta de ministério, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Aleluia. Mas eu tenho que ganhar meu pão, eu não posso vacilar. Certo, certíssimo, aleluia. Mas nada é mais importante do que Jesus. Eu fui o primeiro a largar o meu trabalho por causa de Jesus. Eu tinha um bom trabalho, eu ganhava bom dinheiro, mas eu via que não dava para conciliar por enquanto as duas coisas. Eu fui lá, larguei tudo. Você não pode largar nada? Tem crente que quer ganhar tudo, menos perder nada. Ele não quer perder nada. Para ganhar Jesus, às vezes você vai ter que perder sim. Aleluia. Não é a troca pela salvação, porque a salvação é de graça, porém o discipulado custa tudo. Aquele que não vem após mim, não renunciar a tudo quanto tem, para ser meu discípulo e levar sua cruz, não serve. Aleluia. Então guarde isso, meu irmão. A salvação é de graça, o discipulado custa tudo. Jesus quer tudo. E em alguns casos ele vai dizer para você: ei, eu te quero só para mim. Aleluia. Foi o que ele fez com Paulo: eu te quero só para mim, Paulo. Aleluia. Meu Deus. Eu não te quero você dividido com ninguém. Em alguns casos vai acontecer isso. Aleluia. E por que hoje a igreja não é perseguida? Porque simplesmente não pregamos o mesmo evangelho que eles. Porque se pregássemos o mesmo evangelho que eles, né, nós seríamos perseguidos. Aleluia. E por que não sofremos? Porque não fazemos a mesma coisa que ele. Por que sofreríamos se, né, louvado seja o nome do Senhor, nós não somos capazes de renunciar a nada? Então, irmãos, né, aqui está um exemplo. Lúcifer está no céu, andando entre as pedras afogueadas. Era um querubim ungido, largou o seu principado, porque queria mais. Ele pensou: não quero só essa função aqui não. Eu já tenho tanto de Deus, mas eu quero aquilo que não é meu. Ele queria o quê? Sentar no trono de Deus. Então, segundo o livro apócrifo de Enoque, que é um livro muito bom, não está aqui no canon, que é na formação bíblica, mas eu gosto muito dele, diz que ele chegou de anjo em anjo, e Deus só está observando. Olha, eu vou preparar um reino aqui melhor, nós vamos poder ter mulheres, vamos poder fazer astrologia, tudo quanto é tipo. Foi falando um monte de coisa para os anjos, e os anjos foram ouvindo. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Alguns anjos, eles falavam assim: opa, não aceito isso não aceito ser infiel ao meu Deus. Aleluia. E Paulo vai dizer que diante do Senhor e dos anjos eleitos, ou seja, existem, né, anjos eleitos que não caíram na tentação. Assim também tem o crente que é eleito. Aleluia. Ele vai servir a Jesus da forma que ele quer, da forma correta. Aleluia. E ele foi preparando toda essa rebelião, né? E depois se manifestou. Ou seja, a rebelião, ela não começou do jeito que nós vemos e ouvimos. Ele foi lá que tentou, não. Ela foi trabalhando no oculto. Assim, o pecado, primeiro ele vai vindo no oculto, vai trabalhando em silêncio. Aleluia. E você tem que cortar o mal pela raiz. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você tem que cortar todo o mal pela raiz, todo o relacionamento com o adversário, tudo aquilo, né, que for resquício do inferno. Aleluia. Você não pode aceitar na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus vai fazer? Deus vai jogar ele por terra. Aleluia. Deus vai jogar ele por terra. E Jesus está lá, e Jesus vê. E ele vai falar para os discípulos: eu via Satanás caindo como um raio. Aleluia. Ele caiu como um raio. E
caiu sobre a terra. Aleluia. Alguns inclusive dizem que foi neste momento que a terra ficou sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face do abismo. Por isso que aí Deus vai criar um novo céu, nova terra. No princípio, como criou Deus os céus e a terra já existia, mas existia sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus vai dizer, haja luz. Então ele começa a criar, e Deus viu. E Satanás, quem sabe, pensou, Deus perdeu o aferidor da medida. Aleluia. Aí Deus vai falar assim, não perdi não, Satanás, porque eu vou enviar meu filho. Aleluia. Esse é o verdadeiro aferidor da medida, porque dele são criadas as coisas. Tudo que foi feito por ele. Sem ele nada que foi feito seria feito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos um padrão, que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Existem dois padrões, irmão. O padrão de Satanás e o padrão de Jesus. No padrão de Satanás você quer se elevar, no padrão de Jesus nós temos que descer. No padrão de Satanás, né, vem a soberba. No padrão de Jesus, ele é manso e humilde. Aleluia. No padrão de Satanás, ele mesmo faz e dá o seu jeito. No padrão de Jesus, ele entrega na mão do Pai e deixa que o Pai que dá o jeito. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nesta noite você venha, né, aprender com o Senhor Jesus, para não ser, né, enganado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquilo parecia uma virtude, mas era pecado, né, disfarçado de virtude. O que parecia ser virtude? Não, você é um cara acima dos irmãos, você é acima da média, você é o melhor dos irmãos, você é mais poderoso. Parece virtude, mas é soberba, né, escondida por trás de uma falsa virtude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado também, irmãos, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todos os discípulos do Senhor, né, depois que Jesus chama, que eles aprenderam a viver debaixo da obediência ao Senhor, todos deixaram um legado. Aleluia. Assim também, irmãos, não é a quantidade, porque até Satanás ganhou alma. Ganhou a alma de 1/3 dos anjos, são milhões. Não é a quantidade de almas que você leva, resta saber para onde você está levando. Porque Allan Kardec também ganhou alma, Chico Xavier também ganhou alma para onde? Né, irmãos? Agora, se você estiver levando Cristo para as pessoas, você está ganhando alma para o céu. Você está, né, habitando o céu. Você está, né, louvado seja o nome do Senhor, despovoando o inferno e povoando o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, vamos estar de pé em nome de Jesus. Jesus, ele tinha uma carta na manga, como Satanás pensou. Agora, porque o adversário, ele pensava o seguinte, né? Já que ele é o aferidor da medida, ele é perfeita formosura, ele tem todas essas virtudes, quem sabe agora ele podia fazer o que ele bem quer e podia pensar, Deus não pode me tirar, Deus vai sentir falta, mas Deus vai falar, não, eu tenho uma carta na mão, eu tenho meu filho a enviar. Aleluia. E então ele viu o seu filho Jesus Cristo. E hoje nós temos esse padrão em Cristo. Se não é em Cristo, irmão, é em Satanás. Se não for Jesus, que é o exemplo, é o adversário. Deus só aceita aquilo que é feito através de Cristo e em nome de Cristo. Então que você possa nesta noite estar meditando nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o adversário, irmão, assim como o anticristo é aquilo que ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não é que ele é só contra, ele quer tomar o lugar de Jesus. E o lugar de Jesus, irmão, Satanás queria tomar o trono, mas o trono já estava ocupado. O trono já estava ocupado, aleluia, né? Na cadeira de Moisés estava sentado quem? Os escribas e os fariseus, aleluia. E hoje nós não podemos tomar a cadeira de Cristo, aleluia. Por isso que eu quero que Deus levante cada um dos irmãos na palavra, porque eu quero ficar aí ouvindo a palavra, aleluia, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que hoje é assim, né? Louvado seja Deus. Tem lugar que você vai esperar o pregador da noite. Não, irmão, não tem pregador da noite. Qualquer um de vocês pode ser o pregador da noite. Aleluia. Não tem o grande na presença do Senhor, porque o grande é só o Senhor Jesus. Você pode dizer aleluia nesta noite? Não tem o exaltado, irmão, entre nós. Exaltado só seja o Senhor Jesus no nosso meio. Aleluia. Ele merece a glória. Ele merece a honra. Ele merece o louvor. E esse evangelho, irmão, você fala uma palavra dessa num dia que tem uma mini vigília, alguém de fora, a pessoa nunca mais vai. Por quê? Porque ele está buscando justamente um lugar aqui em cima. As
pessoas querem lugar, né? As pessoas querem lugar acima. Ninguém quer ficar lá na última cadeira. Aleluia. Mas Jesus vai ensinar. Quando tu for um banquete, uma festa, seja onde for, senta lá na última cadeira. Aleluia. Para que alguém que está lá na frente fala para você: ei, vem para cá para frente, sente aqui. E assim você seja exaltado. Não sente na frente para alguém não venha falar: olha, deixa esse lugar daqui, senta lá atrás porque tem alguém mais importante que você. Aleluia. Assim Jesus é que ensinou a gente, irmão. Mas hoje está assim, aleluia. As pessoas querem, amam os primeiros assentos, né? Amam os primeiros lugares, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, semelhante aos escribas e fariseus daquela época. Então, que nós viemos nos revestir da humildade, né? Porque adiante da honra vai o quê? A humildade. Aleluia. A soberba precede a queda. Então, antes da queda vem a soberba. Antes da exaltação, né, vem a humildade. A humildade precede a honra.